Cena do Steve correndo muito perigo, uma certa pessoa ainda não reconhecida gritando de uma forma muito sinistra, que dá pra ouvir e é de arrepiar. Vazou mesmo, vazou muito das gravações de Stranger Things. Além disso, temos a lista de todos os possíveis títulos dos episódios, a quantidade de episódios que deve ter essa última temporada e os diretores, inclusive tendo um diretor ali que é de The Walking Dead, um dos criadores de The Walking Dead nessa última temporada apocalíptica de Stranger Things, meu querido. Muita coisa nesse vídeo. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, né? E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre a quinta e última temporada de Stranger Things, que a gente tem cobrido aqui direto, né? Tem falado muito das gravações, imagens, tudo que tem vazado. A gente passa uns dias aí sem falar, já acumula um monte de coisa e dessa vez é bomba, meu querido. É cena sinistra. Cena de personagem possivelmente correndo risco de morrer também. E várias outras novidades. Então já deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e não se esqueça de se inscrever no canal pra você não perder nada. E é o seguinte, né, esse aqui é um dos vídeos mais relevantes e importantes sobre essas gravações da temporada final de Stranger Things aqui, né? Você que perdeu o último vídeo de atualizações, eu tava falando muito sobre o retorno da mansão Creel, da casa Creel, né, a casa lá do Vecna, onde o Henry Creel foi criado, matou sua família, tudo aquilo. A casa que usaram pra gravar lá no norte de Atlanta voltou a ser pintada com as mesmas cores da série e tá sendo preparada para gravações de novas cenas de flashback, mais cenas do passado, que gera uma curiosidade sinistra, né? Talvez cenas do laboratório de Hawkins chegando pra pegar o menininho depois de ter matado a família, levar ele, muita coisa assim, já é loucura. Mas aí, vamos atualizar sobre o grande ponto que foi o final da última semana, começando pelo dia 25 de abril. Presta atenção que é loucura. Nesse dia, esse rapaz, dono dessa página aqui, que tá aí na tela, o arroba, né, o cara chamado Christopher Okendo, que tem sido o principal paparazzi de Stranger Things, ele descobriu que as gravações voltaram pra tal da estação de rádio. Aquela estação de rádio que foi usada no primeiro, segundo episódio, tinham parado de gravar e voltaram lá de novo. Na quinta-feira da semana passada, produção toda posicionada ali, guindastes, muita estrutura. E, inclusive, você pode ver pelas imagens de ótima qualidade dele aqui, tivemos presença de carros conhecidos, né? Duas versões da van WSQK, né? Que é a van da rádio, que é um dos principais veículos que os personagens têm usado pra se locomover nessa temporada, tava de volta ali, duas versões dela, não sei se é porque decidiram destruir uma dessas pra usar, ou ninguém sabe exatamente o que que é. De qualquer forma, tem outros veículos lá também, se eu não me engano, o veículo dos Wheeler tava lá também, o veículo da Joyce também aparentemente tava lá. Então, na parte do dia, nos preparativos, já trazia uma ideia de que seriam cenas muito importantes da maioria dos personagens já reunidos nessa estação de rádio aí de volta. Lembrando que tá gravando ali entre episódio 3 e episódio 4. Só que aí, antes a gente falar de como foram essas gravações em si e o que foi avistado, que aí é sinistro, né? Vamos falar sobre os nomes dos episódios revelados, inclusive a ideia de quantos episódios deve ter, né? Não nada oficializado. No mesmo dia aí, na quinta-feira, um insider aí, né, chamado Jeff Snyder, postou a lista dos episódios, revelando inclusive que aparentemente seriam 6 episódios somente. Na real, o próprio cara que vazou isso não confirmou que seriam 6 episódios, só falou que seria um título dos primeiros 6, mas de qualquer forma, tá aqui essa página de spoilers que tem vazado muito sobre isso. Eles postaram aqui, vão analisar um por um com cautela aqui. O primeiro episódio chama The Crawl, esse aqui é confirmadíssimo, já é oficializado pela produção. De tradução a gente pode trazer o rastejador, o rastrejante, ou tem até uma variação, o rastreamento. Pode ser várias coisas assim, pode ser o rastreamento da Eleven, que os militares vão estar fazendo, pode ser um monstro rastejante que tá vindo aí do mundo invertido, que vão ter vários novos. Só que aí a gente já vem pro possível título do episódio 2, que esse aqui é interessante e sinistro, né? The Vanishing of alguém Wheeler, né? O desaparecimento de algum Wheeler, alguém da família Wheeler desaparecendo, já no episódio 2. E é aí que começam os jogos. Seria o desaparecimento do principal Wheeler que a gente conhece, do Mike? Seria ele, amor da Eleven? Não sei. Da irmã dele, da Nancy? Da mãe dele, da Karen? Da irmã dele, da Holly, né? Tem também, tipo, qual deles poderia ser? Esses seriam os principais. O pai? Não sei. Muitas possibilidades, lembrando que anomalias estão acontecendo em Hawkins, e aí a gente vem episódio 3, The Turbo Trap. Seria algo como a armadilha Turbo, ninguém sabe explicar, mas talvez uma armadilha pra pegar monstros, alguma coisa, alguma estratégia dos personagens pra fazer isso. Aí a gente vem em episódio 4, Sorcerer, seria o feiticeiro, alguma coisa assim, se a gente for traduzir, algum feiticeiro, alguma coisa estranha. Já é difícil de tentar entender, porque a gente não entende o rolê da história. Episódio
episódio 5, Shock Jock. Isso aqui deve ser um nome que se refere a alguma coisa da trama, algum plano, alguma referência de alguma coisa de filme, que sempre tem essas coisas em Stranger Things, eu não sei dizer muito bem também. E o último que revelaram, Escape from Camazotz. A fuga de Camazotz, alguma coisa assim, desse tipo. Pode ter a ver alguma coisa ali com o jogo Dungeons and Dragons, às vezes não também, é um novo nome que vai ser introduzido nessa história. De qualquer forma, não são títulos ainda 100% confirmados, mas quem lembra, quem tava acompanhando o canal aqui e lembra da informação que eu trouxe de que um certo diretor, que inclusive é um dos criadores de The Walking Dead, a série de TV mesmo, iria dirigir um dos episódios de Stranger Things. Quem lembra desse ponto? Tá aqui a foto dele, Frank Darabont, um dos caras que junto com Robert Kirkman, o escritor dos quadrinhos de The Walking Dead, ajudou a trazer a história pra série principal. Ele que foi o showrunner da primeira temporada de The Walking Dead, depois brigou com a produção e saiu, mas até hoje a série ainda paga pedágio e coisas pra ele, a produção. É uma mente muito brilhante, é um ótimo produtor, e tá aqui a lista dos diretores de cada um desses 6 episódios. De acordo com o próprio cara, né, o insider que vazou esses nomes aí, tá confirmado mesmo que Frank Darabont tá nessa série e não vai dirigir só um episódio como era apontado, tá? Aqui na lista dele, Frank Darabont estaria dirigindo episódios 2, 3 e 5. Frank Darabont tem 3 episódios, pelo menos, dessa última temporada de Stranger Things. E assim, a gente sabe muito bem que isso faz sentido, porque o cara tem experiência com séries apocalípticas, né? A última temporada de Stranger Things é total apocalíptica, é total essa ideia de quarentena, um mundo apocalíptico. Esse cara é especialista nisso, então faz total sentido. E quem gosta de The Walking Dead, pelo menos eu acho que a maioria gosta da primeira temporada, vai gostar muito disso aqui. Então, tipo, isso me dá mais empolgação. Tipo, eu gosto de Stranger Things já pela originalidade, mas trazer um cara desse, isso é muito louco. De qualquer forma, além do Frank, tem também os Duffer Brothers, né? Os criadores da série, teriam dirigido o primeiro episódio, vão dirigir o episódio 4, e o episódio 6 seria o Sean Levy, que é um dos produtores muito importantes aí, que já dirigiu episódios de outras temporadas. Mas aí vamos voltar a falar das cenas de gravação, dos negócios que vazaram, porque tem um negócio que quando eu vi é de arrepiar, é um negócio assim que eu falei, rapaz, esse vazamento aqui, essa gravação aqui, vamos voltar a falar das gravações da estação de rádio, né, que eu tinha falado no início do vídeo, que eles estavam preparando pra gravar lá na quinta-feira, é muito cenário, muita coisa, e começou uma movimentação diferente lá. De acordo com o paparazzi, o Christopher Okendo lá, começaram a chegar alguns atores que a produção tava fazendo o máximo pra poder tampar a chegada desses atores. Pode ver, inclusive, nessa foto, tá com guarda-chuva aí, né? De propósito, eles fazem isso pra que os fotógrafos que eles sabem que tem não peguem nada. É possível que esse cara tenha flagrado algum ator, algum visual, mas ele tá evitando postar, até porque a produção está muito na cola dele. Olha o que aconteceu com ele ainda de dia, antes da parte sinistra, pra você ver o quanto essa gravação aí deve ter sido importante. Depois que ele tirou essas fotos, ainda tava perto de anoitecer, dos preparativos e tudo mais, a produção percebeu que ele tava no entorno. Vários membros lá começaram a avisar o pessoal que eles têm na região, e sim, colocaram um membro da equipe, um segurança, alguma coisa assim, pra poder seguir ele, seguir o fotógrafo. Ele mesmo postou nas suas redes sociais essa foto de uma caminhonete que ficou seguindo ele na região um tempão, tipo, muito tempo mesmo, e não saía da cola dele. Todo lugar que ele ia, que ele distanciava, ele olhava essa caminhonete, aparecia do nada e começou a seguir ele. E, tipo, produções fazem isso pra poder intimidar quando eles estão gravando coisas importantes, e vazamentos não podem acontecer. Dá mais importância ainda pra essa gravação dessa estação de rádio, e ele mesmo postou, né, uma coisa interessante é que a produção não pode fazer isso. Tipo, poder intimidar eles podem, tranquilamente, mas eles não podem parar o cara e fazer nada com ele. Nos Estados Unidos, até na época que eu tava lá acompanhando gravações de The Walking Dead, na época que eu fui, pra quem não sabe, no canal a gente fez isso. Nos Estados Unidos, qualquer gravação de filme ou série que esteja acontecendo em público, você tem todo o direito de filmar, tirar fotos sem problema algum. Não existe nada em nenhuma lei que impede isso. Inclusive, é ilegal a produção te proibir fazer isso. Justamente por isso, ele não parou, né? Ele continuou na região, mas ficou um pouquinho intimidado. Então, tem algumas fotos, talvez, que ele não tenha postado aí. Mas aqui tem uma outra, né? O famoso caminhão do Bradley's Big Bike, que é o supermercado de Hawkins, que estaria abastecendo essa estação de rádio, voltou também. Tava lá presente nessa quinta-feira no cenário de rádio, mas aí vamos pra de noite, né? O grande ponto, que tudo aconteceu mesmo, foi na parte da noite, que já foi essa outra página aqui, Stranger Things Spoilers, que postou um outro informante, uma outra galera deles, que passou e foi atrás lá da região quando começou. Você pode ver muita iluminação, eles gravando, um cenário muito fechado, e aí que vem o grande vazamento e a parte sinistra, e assim, a justificativa do porquê eles não estavam querendo deixar vazar, porque era de fato algo importante, né? Essa pessoa que postou essa foto à noite, que foi lá, simplesmente pegou o carro e decidiu passar em frente onde estavam as gravações, sem parar, né, pra ninguém tirar ele de lá, mas gravou. E na gravação dessa pessoa, preste bem atenção, na gravação, dá pra você
você ouvir algo muito bem claro. Presta atenção. Gravação de número 1, foram 2. Olha isso. Ouve. Steve. Alguém gritando Steve. Você consegue me ouvir? Olha o grito. Rapaz, isso é de arrepiar tudinho. Isso é de arrepiar tudinho. Se você não ouviu, tem uma pessoa, literalmente uma pessoa nesse cenário, na cena que tava sendo gravada, gritando desesperadamente como se estivesse morrendo, né? Steve, você precisa correr. E aí grita, tipo, como se talvez um monstro do mundo invertido, alguma criatura tivesse pego essa pessoa e tivesse matando. Exatamente. O cara mesmo legendou. Vê de novo, ó. Steve, consegue me ouvir? Você precisa correr. Aí eu grito. Rapaz! Isso é sinistro. E assim, parece que foram ouvidos diversos outros gritos durante essas gravações, durante as gravações dessas cenas. Ele até fez uma gravação de número 2. O cara aparentemente deu a volta e foi lá e gravou de novo e ouviu mais gritos. Observa bem, ouve bem, né? Olha aí. Passando. E aí vem. Ó, luta. Barulho. Pega ele pelo pescoço. Ó, o grito. Corta. É, tipo, dava pra ouvir muito bem as coisas que estavam acontecendo em cena. Parece muito uma cena de luta que tava acontecendo, alguém lutando, alguma coisa assim, depois gritando. E no meio disso, o próprio diretor falando, pegue ele pelo pescoço e tal. E aí o cara gritando, tudo isso. Algumas pessoas que estão acompanhando bem firmemente lá na região dizem até mesmo que o diretor que tava comandando isso aí era o próprio Frank Darabont, que seria ele que tá dirigindo esse episódio que estão gravando agora, o cara lá de The Walking Dead. E filho, esse aqui, de longe, talvez é um dos vídeos, desde quando começou as gravações em janeiro, é um dos que mais empolga pra gente poder assistir essa temporada. Tipo, o Steve tá correndo perigo e tem uma pessoa junto com ele que tá correndo mais perigo ainda, porque pediu pra ele correr e tá ficando pra trás. Talvez vai morrer por uma criatura, ou seja, criaturas do mundo invertido podem ter chegado na estação de rádio e tá colocando os personagens em risco. Lembrando que boa parte do cast dos personagens importantes aparentemente estavam gravando ali nesse momento. E isso foi só o que o cara conseguiu pegar e saber, né? Passando na região e tal. E o que ele não soube, o que foi gravado ali além, né? Porque eles estavam protegendo muito o set. Isso, nossa, isso empolga demais. Coloque nos comentários o que você acha que foi gravado ali. Se algum personagem pode acabar morrendo, o próprio Steve, ou ali era a voz gritando de algum outro personagem que a gente conhece, né? Tem uns dizendo até que a voz gritando seria do Dustin, e é só um grito de desespero mesmo, porque ele é desesperado. São muitíssimas teorias e eu até gravo esse vídeo aqui afoito, porque é um negócio que eu tava querendo falar demais sobre isso, mas não acabou. Tem mais, tá? Vamos seguir. Vamos ir agora para as gravações desta semana que esse vídeo tá saindo. Eu quero falar agora do dia 29, da segunda-feira, dia 29 de abril. Isso, tá aqui a imagem, né, no canal oficial de transmissão lá no Instagram, né, do Stranger Things em si. A própria produção postou essas imagens de bastidores da atriz da Max, pois é, com o visual ali na parte da maquiagem, eles levando um café pra ela, aquela coisa, mas que pela imagem dá pra gente ver, né, que ela tá com aquela roupa de hospital ainda, a mesma roupa de hospital, mesmo visual lá que a gente viu no final da quarta temporada, ou seja, ainda no ideia do coma e tal, o que já é diferente, é bem diferente desse visual que a gente tinha visto ela em outra foto que tinha sido divulgada um mês atrás. Você pode ver ela com uma roupa normal, como se não tivesse mais com aquela roupa de hospital, e num hospital que não tem tantos aparelhos ainda, o que pode ser já muito tempo depois, meses, até ano depois, né, talvez depois do salto temporal, e tudo isso indica que tá sendo mais comentado, né, é que são cenas de épocas diferentes. Essa imagem que foi divulgada mais de um mês atrás seria já da versão da Max depois do salto temporal, que pode ser que ainda tá em coma, mas tá com a roupa normal, não precisa dos aparelhos e da UTI mais. E essa outra aqui, né, que divulgaram essa semana, seria a versão da Max no início, no episódio 1, né, que o episódio 1 ainda vai ter algumas cenas antes do salto temporal, dela ainda no hospital, daquela mesma forma que a gente viu no final da quarta temporada. Tipo, até porque eles podem gravar fora de ordem, e também, mesmo que não gravem fora de ordem, isso aqui pode ser imagens, foi divulgado no Instagram oficial de Stranger Things, pode ser imagens de gravações bem anteriores, mais lá do início, meses atrás. Eles nunca divulgam fotos e imagens oficiais que foram tiradas agora,
né? Nem sempre. Pode ser que tem muito tempo que tá guardado e só postaram agora. Coloque nos comentários o que você acha sobre isso. Um outro ponto é que sobre a nossa protagonista aí, sobre Eleven, né, Millie Bobby Brown, a atriz parece que já tem pelo menos 1 ou 2 semanas que tá fora do set, fora de Atlanta. Ela tinha sido flagrada a primeira vez em Nova York, lá algumas semanas atrás, e agora nessa semana, aparentemente ela estaria em Orlando, nos parques da Disney lá, cheio de brasileiro, a possibilidade de brasileiro encontrar ela lá é gigantesca. Ela estaria andando de boa nos parques da Disney, um momento off, passeando com a família, né, com o noivo dela, não sei se é namorado, noivo, enfim. De qualquer forma, estão gravando coisas, por enquanto, sem a atriz da Eleven. Tem outros aí, então coloque nos comentários muitas teorias, muitas ideias, você vê. Como eu disse, tinha muita coisa importante nesse vídeo. Em breve, essa semana devem sair mais atualizações, a gente traz mais se vocês quiserem. Já deixa esse like que ajuda, clica aí, clica mesmo, que é muito importante pra esse tipo de vídeo. Ajuda a disseminar, ajuda a entender que vocês querem mais vídeos assim. E se inscreva no canal pra você não perder nada, é óbvio, né? No mais, é isso aí, um abraço, fui!